Graça e paz, igreja. É muito importante ver a participação das crianças, dos embaixadores, das mensageiras nesse momento tão marcante que é o encerramento da campanha de missões mundiais. Ser embaixador, ser mensageira é um privilégio. É um privilégio para nós, enquanto igreja, termos crianças que estão aprendendo sobre missões, que estão abertos para serem impactados por essa vocação. Hoje em dia, nós temos uma dificuldade grande de encontrar novos vocacionados. Igrejas e campos missionários estão sem pastor, porque não existem mais pessoas abertas para fazer a missão que é de todos nós. Convido nessa manhã você se conectar ao nosso Deus e que Ele possa ser voz ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos discorrer alguns poucos versículos para a meditação desta manhã. Atos capítulo 2, versos de 37 a 41. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas ao povo de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai Celeste, nós lemos uma porção da Tua palavra e pedimos para que essa porção tenha significado dentro da nossa mente e do nosso coração. Que nesta manhã possamos sair cheios do Teu Espírito, motivados a fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Falar sobre missões, para mim, é uma coisa contagiante. Como filho de missionários, como um missionário que fui, é sempre algo que explode dentro de mim. Porque eu tive a oportunidade de vivenciar algumas experiências, talvez poucas, comparada a outros, dentro do campo missionário. Eu sei o que é receber a visita de uma igreja, como nós fomos no barco, e sei o que é receber irmãos que chegam tão felizes, com recursos financeiros, com equipamentos, com técnicas, para nos abençoar, enquanto missionários do campo. Eu sei o que é estar longe da família, sem receber o contato de ninguém. Então, nesta manhã, eu gostaria de derramar sobre a sua vida um pouco daquilo que um dia foi derramado em mim. Uma igreja que não faz missões é uma igreja morta. Uma igreja que não ensina sobre missões é uma igreja morta. Uma igreja que não se levanta para acolher os necessitados e levar a mensagem de salvação é uma igreja morta. E nesta manhã, nós temos o desafio de completar a missão. Nós temos o desafio de fazer talvez aquilo que nós não estamos fazendo corretamente e ajustar a rota. Nós temos o desafio de dar um passo que talvez nós nunca demos. Neste texto de Atos capítulo 2, que nós lemos esses versículos quase que finais do capítulo, nós estamos vendo um momento, uma situação aonde o momento de Pentecostes tinha acabado de acontecer. É um momento de pregação da palavra, é um momento de exposição da palavra.
Nesse trecho é narrada então uma resposta àquilo que as pessoas estavam vivendo. É jogado a elas um desafio. Esse texto é repleto de 3 pontuações constantes que nós, ministros, aqui dessa posição, deste local físico chamado púlpito, altar, devemos fazer continuamente. Anunciar a palavra para que as pessoas possam viver um arrependimento. Incentivar a igreja a praticar o batismo. E incentivar a igreja a viver uma vida ligada ao Espírito Santo. Esse texto, essa narrativa, se os irmãos lerem os próximos capítulos, os próximos versículos, nós temos também a ajuda de outras pessoas. Diáconos são levantados para a expansão do Evangelho. E o que é mais incrível nessa narrativa de Atos é que a mensagem que era pregada atingia o coração das pessoas. A mensagem que era falada chegava até os ouvidos e fazia diferença no coração daqueles que estavam ouvindo. Enquanto eu meditava e estudava sobre esse sermão, foi só isso que eu pedi a Deus. Que você que está conectado conosco possa ter o coração aberto. Que os irmãos que se encontram aqui presentes possam ter o coração aberto. E que esta mensagem seja uma mensagem de salvação, que possa encontrar lugar dentro de você. Porque o exemplo bíblico ali dos apóstolos, dos discípulos ali na pregação, era que eles pregavam e as pessoas se convertiam, eles falavam e as pessoas se convertiam, eles falavam, as pessoas se convertiam. E esse texto é narrado, talvez um dos maiores exemplos de quantidade de pessoas que foram salvas. No final da nossa leitura é mencionado cerca de 3.000 vidas foram salvas por causa de uma pregação. O meu coração fica ardendo e pensando quantas vidas são salvas quando nós pregamos. Quantas vidas são salvas? O que está de errado nessa mensagem? Será que nós não estamos pregando mais a Bíblia? Será que nós estamos pregando apenas aquilo que nós achamos que é certo? Será que nós estamos falando do nosso ego, do nosso coração pecaminoso, enganoso? Ou nós não estamos falando? Queridos, eu creio que quando nós abrimos a boca para falar das coisas que vêm do alto, as coisas que são de Deus e não as coisas terrenas, a mensagem chega. Podemos lembrar agora da parábola do semeador, onde o semeador sai para semear, joga as sementes, mas algumas sementes não encontram coração, não encontram uma terra boa para criar raiz e florescer. Por algum motivo, as pessoas que estavam ali ouvindo essa pregação de Pedro eram pessoas que queriam alguma coisa diferente. Como você tem vindo à igreja? Você busca algo diferente com Deus a cada domingo, a cada semana? Porque eu vou dizer para você, se você busca algo diferente, se você quer uma mudança, se você quer um relacionamento diferente com o Senhor, aqui é o lugar certo. As mensagens que são pregadas aqui são mensagens para isso. Mas se você não busca, talvez você saia vazio todo domingo aqui dessa igreja. Precisamos buscar verdades, precisamos buscar uma mudança. Naquele momento de pregação, Pedro então convida as pessoas a refletirem sobre o que ele estava falando.
Eu gostaria de estar lá naquele momento para aprender um pouquinho com Pedro. Mas as palavras que foram usadas por Pedro foram palavras tão importantes, tão poderosas, que no final as pessoas perguntaram para Pedro: o que nós vamos fazer? O que faremos, pois? E agora? E a palavra de Pedro foi: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados. Certa vez, como missionário, eu e minha família iniciamos o trabalho de evangelismo porta em porta. Distribuímos folhetos, convidávamos pessoas na rua para iniciar um novo trabalho, um trabalho do zero. Portas fechadas, templo construído, nenhuma alma querendo adorar ao Senhor. E de porta em porta nós convidávamos as pessoas, e chegou em um momento em que em uma casa aquela família não gostava dos cristãos. E carinhosamente então aquela família solta um pitbull da área de trás, e meu pai estava mais à frente no portão da casa, eu e minha mãe mais atrás. Então meu pai diz assim: está vindo o cachorro, corre, corre. Eu, que não sou muito fã de cachorros, entrei logo dentro do carro de forma esperta. Minha mãe em seguida, mas o meu pai deixou uma das pernas para o lado de fora. E foi mordido, e bem mordido, por aquele pitbull. Depois do caos ali acontecido na frente da casa daquelas pessoas, a moradora, a dona da casa sai, pede desculpa, tira o cachorro, protege, tenta proteger, e nós fomos direto para o posto de saúde da região. Meu pai tomara a vacina, e quem era o cachorro, como é que é, e fica em observação e tudo mais. Depois daquele dia, o Espírito Santo que habitava no meu pai, que habita nele, deu uma estratégia nova. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de pontuar com a igreja. Quando Deus capacita a igreja, Deus dá estratégias novas. E Deus disse ao meu pai naquele momento: não precisa mais visitar de porta em porta nessa região. Eu mandarei as pessoas ouvirem, se arrependerem, e a minha igreja vai ser formada. E aquilo foi muito estranho para mim, para minha mãe. Nós éramos missionários ali. Como assim? Não iríamos mais de porta em porta? Não sairíamos na rua convidando as pessoas? Não iríamos mais distribuir folhetos? O que faríamos, pois? Deus então dá essa orientação ao meu pai. A partir daquele momento nós vamos à igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras, e meu pai abria a igreja e nós orávamos e nós íamos embora. Meu pai abria a igreja, pregava, nós íamos embora. Meu pai abria a igreja, nós cantávamos louvores, agradecíamos o nome de Deus e nós íamos embora. Não me recordo quanto tempo realmente nós ficamos nessa rotina, mas um dia Deus mandou uma pessoa, e essa pessoa ouviu a mensagem de salvação. Essa pessoa aceitou a Jesus. O nome dele era Mateus. Ele tinha 6 anos. E nós sabíamos que o Mateus tinha encontrado Cristo naquele dia, porque ele estava aberto a ouvir uma mensagem de salvação. Quando acabou o culto, Mateus disse: olha, pastor, eu estou mudando para essa região e eu tenho outros vários irmãos e amigos. Então, domingo que vem eu posso vir e trazer mais 7 pessoas? Claro, Mateus, traga os 7. E o auge do nosso trabalho missionário
cerca de 300, 400 crianças em escola bíblica dominical eram atingidas dominicalmente. Muitos adultos não cristãos, famílias, foram impactadas por um evangelho que começou por uma pessoa pregando a palavra. Queridos, o que Deus quer fazer de você? Por causa da mensagem de Pedro, 3.000 foram convertidos. Quando você anuncia a palavra na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, como está sendo o impacto dela? Ore por isso. Peça a Deus novas estratégias, porque Deus vai te dar essas novas estratégias. O acontecimento ali na época de Pedro era algo especial, porque o Pentecostes, o derramar do Espírito tinha acabado de acontecer. E ali tinham pessoas de muitas cidades. Os pardos, os medos, os elamitas, pessoas da Capadócia, da Ásia, do Egito, de Roma, de Creta, talvez até da Arábia. Existiam pessoas de todos os lugares. Aonde nós temos ido fazer missões? Nós precisamos ir aonde estão as pessoas. A igreja do Senhor Jesus precisa alcançar as nações para que a missão seja cumprida. Precisamos ir mais. Naquela época a situação política era algo muito agravante. Era algo instável, opressor. O Império Romano então dominava aquela região, aquelas nações. Os reinos se comunicavam através das estradas. A língua predominante era o grego, o que possivelmente facilitou que esse entendimento e essa disseminação acontecesse com tamanha naturalidade. Hoje em dia, não temos só estradas para ir, temos barcos, temos avião, nós temos a internet. Nasce nos últimos anos, aqui no Brasil, um movimento de evangelismo na internet. Talvez você já tenha ouvido falar. Se você gosta disso, se você gosta dessa área, use esse meio de forma estratégica para alcançar as nações. E que a mensagem verdadeira, a mensagem bíblica, possa ser pregada. Porque se ela for pregada sem a intervenção humana, teremos multidões sendo convertidas. E quando há, querido e querida, essa interpretação de arrependimento, no Novo Testamento nós entendemos que arrependimento era a parte mais profunda da decisão, era a parte mais central do ato de falar eu não quero mais, de conversão, de mudança. Esse é o arrependimento verdadeiro, porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós não continuamos praticando velhos hábitos. E ali naquele momento Pedro estava falando sobre isso às pessoas, e é a minha mensagem hoje para você, igreja: arrependam-se enquanto há tempo, arrependam-se genuinamente, de todo o coração, espreme e tome uma decisão justa perante Deus. Depois, Pedro o instrui da seguinte forma: se você realmente viveu esse momento de arrependimento, esse momento de encontro, no verso 38, Pedro fala assim: olha, se você realmente colocou isso para fora, reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro, agora você precisa ser batizado. Porque um verdadeiro arrependimento leva o cristão a ter uma pública profissão de fé, leva o cristão a uma exposição externa aos outros.
E esse que viveu essa pública exposição de fé, de decisão, precisa ser batizado. Precisa fazer parte de uma comunidade. E eu quero dizer para você nessa manhã, esta é uma comunidade que quer receber novas pessoas. Se você está conectado conosco e quer fazer parte dessa comunidade online conosco, entre em contato. Porque nós, enquanto corpo de Cristo, queremos pessoas que consigam professar a sua fé publicamente e que consigam verdadeiramente servir ao nosso Deus. Precisamos de crentes, homens e mulheres convertidos de verdade. Não pessoas próximas ao Evangelho. O texto continua sendo narrado ali nos versos 38 e 39, que após esse momento de arrependimento, de conversão genuína e batismo, todo cristão recebe um dom, recebe um presente de Deus. E esse presente é o Espírito Santo, que vem habitar dentro de nós, nos ajudando a discernir aquilo que é certo e errado, ajudando-nos a entender aquilo que não vem do Senhor. O Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos aproxima e nos nos ajuda a reconhecer novas falhas. Ele nos ajuda a consertar aquilo que precisa ser mudado. Depois então que Pedro vive aquele momento, as pessoas aceitam, são batizadas, recebem o Espírito Santo, as pessoas voltam para as suas regiões. Eu fiz um levantamento de impacto dessas regiões, e é muito interessante saber como que aquela pregação, aquela mensagem centrada na salvação, atingiu tantos reinos. O Irã foi atingido, o Iraque, a Turquia, o Egito, a Itália, a Arábia Saudita, regiões hoje denominadas dessa forma, receberam a mensagem, porque as pessoas que foram impactadas pelo Evangelho naquele dia, naquela pregação, voltaram para suas casas, voltaram para suas terras e levaram a palavra de Deus. Se nós estamos sendo impactados e não estamos fazendo nada com isso, queridos, nós estamos errando. Se nós como igreja estamos vindo aqui, bebendo, se alimentando, sendo pastoreados, e nós não estamos fazendo nada com isso, nós estamos errando. E hoje, na oportunidade de refletirmos sobre missões mundiais, Deus convida a Igreja Memorial Batista a ser atuante em um campo internacional, em um campo de impacto maior das nações, porque a sua voz, a sua pregação, baseada na Bíblia, pode ter um impacto sobre 3.000. Imagina se todos nós fizéssemos isso. Quantos seriam impactados pela pregação de cada um de nós? A Junta de Missões Mundiais é o órgão dos batistas que promove esse envio e capacitação, como nós ouvimos aqui. Deus está te chamando a fazer uma missão, a ser voz em uma nação que está perdida. Sabe por quê, queridos? Essa mesma região que foi impactada naquela época, hoje as estatísticas dizem que é uma região que tem menos de 1% de cristãos. Vou repetir: Irã, Iraque, Turquia, Egito, Líbia, Itália, Grécia, Arábia Saudita. Uma região que tem menos de 1% de cristãos. Ali temos missionários brasileiros, inclusive, que vivem escondidos, oprimidos,
que precisam de ajuda para o avanço do Evangelho. Hoje o derramar do Espírito não precisa ser apenas em um momento, mas a cada vez que o nosso coração está disposto a receber a semente. Nesta manhã, como semeador, como instrumento de Deus, eu lanço a semente ao coração dos irmãos. Eu lanço a semente no coração dos irmãos, tendo a certeza que quem faz a boa obra do chamado, da capacitação, da vocação, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem conclui, que tira os nossos medos, que nos dá os recursos, que nos coloca lá. Mas para isso nós precisamos aceitar que a nossa palavra, a nossa mensagem, pode ter um impacto sobre multidões. Para encerrar, meus irmãos, aquele jovem que um dia entrou naquela igreja foi impactado não pela nossa ação, mas pela mensagem que era pregada. Ele não apenas aceitou, mas ele trouxe outros à casa do Senhor. Ele cresceu e ele teve oportunidades de se aproximar cada vez mais de Deus. É importante nos arrependermos, é importante nós batizarmos, é importante nós deixarmos o Espírito Santo de Deus agir através de nós. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai Celestial, nesta manhã recebemos um convite, uma ordem do Senhor, que possamos aceitar. Usa, Senhor Deus, a Tua igreja, não apenas os recursos, não apenas os projetos, mas usa a vida da Tua igreja. Cada pessoa, cada adulto, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada ancião, usa a vida das pessoas desta igreja, Senhor Deus. Que não tenhamos crentes mornos, Senhor Deus, mas que tenhamos crentes vivos no Espírito para alcançar, para completar a missão. E que todo olho, Senhor Deus, contemple a Tua majestade, que todo ouvido tenha a oportunidade de escutar a Tua mensagem, e que nós possamos fazer parte disso, que nós possamos, Senhor Deus, estar unidos, ombro a ombro, juntos, Senhor Deus, a Tua palavra diz em Apocalipse 3:20, que o Senhor está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, o Senhor vai entrar e vai ficar com ele, e vai ceiar com ele. Tenha liberdade, Senhor Deus, para bater nas portas dos corações nesta manhã, e que nesta manhã haja salvação, que nesta manhã haja reconciliação, que nesta manhã haja arrependimento genuíno, aquele arrependimento público. Fala, Senhor Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Mateus, no livro de Mateus, capítulo 16, verso 16, diz que aquele que crê vai ser salvo.
aquele que se arrepende e crê tem a vida eterna. E essa mensagem não pode ficar só conosco, que atinja você primeiro. Deus te abençoe.